Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente. Vocês que acompanham meu canal viram que já falei muito sobre os efeitos do Covid-19, seja na economia, na política ou na saúde. E eu aposto que você deve ter visto outros vídeos aqui no YouTube sobre esse mesmo tema. Mas você já parou para pensar como vai ser o Brasil depois do coronavírus? Que propostas a gente tem para o futuro? Se você ainda não parou para pensar nessas perguntas, vem comigo e me acompanha até o final desse vídeo. Eu sou Pedro Rodrigues e você está em mais um Manual do Brasil. Antes de entrar no assunto, você já sabe, dá um like no nosso vídeo e divulga para todos os seus amigos. E se essa for a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal e aperta o sininho. Recado dado, vamos começar. A gente está passando por um momento sem precedentes na nossa história. Nunca o mundo parou de uma forma tão generalizada e rápida como essa que a gente está vivendo. E, consequentemente, a gente nunca lidou antes com os efeitos de uma parada tão brusca e duradoura da nossa economia. Então, quando a gente fala de Brasil pós-coronavírus, a gente tem que ter muito cuidado. Não existe precedente na história para uma situação como essa. É um cenário que ninguém pode afirmar de fato como será. Entretanto, temos alguns indícios que permitem vislumbrar oportunidades e desafios para os próximos 24 meses. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não vai haver vencedores nessa crise. Todos vão sair com menor ou maior perda. Para entender isso melhor, dá uma olhada nesse gráfico. Esse é um gráfico que mostra o impacto da Covid-19 nos diversos setores da economia. Claramente, os setores de serviços e comércio foram os primeiros mais afetados pelos impactos da Covid-19. Vocês podem notar que existem segmentos ainda mais afetados no curto prazo e poderiam ser preservados, já que com esse drástico impacto, a existência desses setores podem ser comprometidas até um cenário pós-vacina. Nessa categoria, a gente vê, por exemplo, a indústria do turismo e do entretenimento. Perceba também que é possível observar uma mudança de comportamento dos consumidores, seja por falta de confiança para gastar, uma menor renda disponível devido ao desemprego e potencial deflação ou redução de salários. Com isso, a gente conclui que, apesar de representar 65% do PIB brasileiro, esse grupo dificilmente protagonizará uma possível retomada virtuosa da nossa economia. Agora, vamos investigar mais a fundo esse cenário. Segundo a revista The Economist, no caso de sucesso da reabertura econômica, ainda sem vacina, a economia voltará 90% do nível de atividade pré-coronavírus. Nessa retomada, a gente vê duas forças conflitantes em termos de preço. De um lado, a gente tem o aumento inicial dos preços devido à nova realidade das redes de suprimentos e produção, além de uma possível restrição no comércio internacional. Do outro lado, deverá haver uma grande pressão deflacionária em função do excesso de capacidade da maioria dos setores. Isso promoverá o desemprego. A boa notícia, porém, é que o preço do petróleo, do gás natural e mesmo da energia elétrica, em função do aumento da oferta e queda da demanda, vão permanecer baixos, assim como os nossos juros. Ou seja, isso tudo pode ajudar muito numa retomada da economia. Levando em conta todas essas variáveis, qual setor aqui no Brasil mais vai se beneficiar com tudo isso? Graças às nossas vantagens competitivas, desvalorização do real e a necessidade crescente de alimentos e matérias-primas em escala mundial, os setores de agrobusiness e mineração serão aqueles com melhor recuperação. Mas mesmo aqui, a gente tem um problema que sempre assombra o Brasil, independente de qualquer que seja a crise: a nossa infraestrutura. Não é surpresa para ninguém que me acompanha aqui no canal que o Brasil investe muito pouco em infraestrutura. Mas dá uma olhada aqui nesse gráfico. Não basta o Brasil investir pouco em infraestrutura, mas também investe cada vez menos. Esse gráfico aí mostra o estoque de infraestrutura do Brasil, ou seja, o somatório de todos os ativos de infraestrutura sobre o PIB aqui no nosso país. Atualmente, nosso patamar é de 36%. Tá bem, Pedro, mas e daí?
o que isso significa de fato? Significa que a nossa capacidade competitiva de produção está seriamente comprometida em razão da baixa infraestrutura. Para efeito de comparação, olha só como é o Brasil em relação ao resto do mundo. Presta atenção no Brasil em relação aos Estados Unidos. E eu nem vou tentar comparar com o Japão, porque já fica muita crueldade. Mas agora chuta, quantos reais seriam necessários investir para que a gente chegasse no nível próximo, por exemplo, da China? Quanto você acha? Para alcançar um patamar de 77% de estoque de infraestrutura, seria necessário um investimento de 8,5 trilhões de reais em setores como energia elétrica, saneamento, telecomunicações e logística. Com certeza, isso é muito dinheiro, muita coisa. Mas pensa nesse dinheiro como um investimento que o Brasil faria e que favoreceria a nossa e muitas outras gerações de brasileiros no futuro. Segundo o Banco Mundial, o investimento em infraestrutura pode afetar o crescimento econômico do Brasil de forma extremamente positiva. A gente está falando de um crescimento do PIB de 1,5% a 3% ao ano após uma década de investimentos continuamente, apenas 1% do PIB em infraestrutura por ano e de 4% a 8% após 30 anos. E sabe o que é melhor quando a gente fala em investir em infraestrutura? A geração de emprego. Se a gente investir ainda esse ano 200 bilhões de reais em infraestrutura, a gente pode gerar 4,7 milhões de empregos. E pode acreditar que isso não é papo de político. E com isso, a gente chega ao ponto mais importante desse vídeo. E se você ficou até aqui, o meu muito obrigado. Mas presta bastante atenção nessa informação. Eu sei que a retomada da economia vai ser longa, incerta e muito dependente da descoberta e produção em larga escala de uma vacina. Porém, é irreal achar que o governo vai conseguir continuar com a ajuda financeira por muito tempo. Nada pior que a ilusão de achar que a renda poderá estar desconectada por muito tempo do trabalho e garantida pelo Estado. A gente não pode cair no populismo de achar que o dinheiro público é ilimitado e gratuito. Então, o motivo de eu fazer esse vídeo é para alertar que a gente tem aqui e agora uma oportunidade histórica de quitar uma dívida social ao reduzir o gap de infraestrutura aqui no nosso país. Esse é um momento único, onde a gente tem custo de capital muito baixo, custo de mão de obra baixo, alto grau de ociosidade nas cadeias de fornecimento em setores como siderurgia, equipamentos, custo de energia e capacidade de gestão disponíveis. O Brasil possui uma indústria diversificada e com capacidade para suportar esse momento de crise. Mas a gente precisa de ações públicas que criem ambientes amigáveis para o investimento privado acontecer. E eu não estou dizendo que o governo deve simplesmente injetar dinheiro nas indústrias. O que eu defendo aqui são pontos muito importantes. Na verdade, são 3. Simplificar radicalmente os processos de regulação, aprovação de novos projetos, concessão e fiscalização através das agências reguladoras. Segundo, a criação de um ambiente de estruturação e financiamento de projetos que reconheça os riscos cambiais do projeto e a geração de empregos. E o terceiro, eliminar a cobrança de qualquer imposto, direto ou indireto, para novos projetos e todos os serviços de construção e equipamentos associados. Essa contribuição do Estado brasileiro é muito mais importante do que adicionar bilhões de reais à dívida pública já existente. Só para você ter uma ideia da importância desse último tópico, cálculos preliminares indicam que ao menos 35% do valor investido nos projetos nos setores da infraestrutura é de impostos diretos e indiretos sobre os serviços, equipamentos e materiais. Portanto, no limite, eliminar essa parcela seria o mesmo que o Estado brasileiro contribuir em 35% de todos os novos investimentos privados realizados aqui no Brasil. Esse é o momento ideal para colocar em marcha também ações estruturantes, como as reformas tributárias e administrativas, assim como criar políticas públicas sociais que deem suporte necessário para os menos favorecidos e mais vulneráveis, entre tantas outras ações. Esse plano de retomada para o Brasil
mostra que não existe conflito entre um programa de investimentos públicos e privados, se forem inteligentes. O essencial é a presença de um Estado estimulando a eficiência, promovendo o aumento da produtividade e reduzindo os custos de transação e a cobrança de impostos nos investimentos desses novos projetos. O nosso desafio para os próximos 24 meses é de encontrarmos um modelo brasileiro com aderência em nossas vantagens comparativas, como, por exemplo, a nossa potência agrícola, energética e verde, respeitando a eficiência, incentivando a produtividade sem esquecer da nossa disciplina fiscal. Ou seja, criando uma Agenda Brasil. Agora eu quero saber o que você acha dessa ideia. Se você gostou, comenta aqui. Se não gostou, deixa a sua dúvida. E vamos juntos desenvolver essa agenda para o Brasil. Divulga esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Vamos espalhar essa ideia para que todos possam contribuir. Valeu e até o próximo vídeo. Juntos podemos... Ai, meu Deus. Importante, é muito mais importante... Volta aí.